Mas aqui tenho certeza, todos ficaram com uma pergunta principal. Donald Trump anunciou o bloqueio do Estreito de Hormuz. E por que os Estados Unidos da América iriam bloquear o Estreito de Hormuz se ele já está bloqueado pelo Irã? Além disso, isso vai afetar ainda mais os países do Golfo Pérsico. Qual é a ideia desse bloqueio e o que isso realmente vai trazer? Isso é muito interessante, vamos discutir isso agora. A questão é que, tecnicamente, o Estreito de Hormuz não está fechado. O Irã está gradualmente permitindo a passagem de alguns petroleiros em troca de uma taxa de até 2 milhões de dólares por cada navio. E o que é especialmente importante, o Irã garantiu durante toda a guerra a circulação irrestrita do seu petróleo pela região em ambas as direções. Ou seja, o Irã seguiu vendendo petróleo. A questão é que o Irã criou uma situação em que só ele podia comercializar petróleo. Já os outros países do Golfo Pérsico não podiam vender seu petróleo. E aí, como vocês sabem, Donald Trump também retirou as sanções do petróleo iraniano bem no auge da guerra. Como resultado, durante a guerra, o Irã aumentou o fornecimento de seu petróleo em 100 mil barris por dia, chegando a quase 2 milhões de barris por dia. Por isso, ao bloquear o Estreito de Hormuz, Donald Trump poderia cortar a principal fonte de financiamento do Irã. Esse é um instrumento que a administração de Donald Trump ainda não se atreveu a usar. O bloqueio do Estreito, mesmo só para o petróleo iraniano, pode causar forte alta nos preços do petróleo e gasolina mundialmente. Porque, de qualquer forma, o petróleo iraniano atendia a parte da demanda mundial. É exatamente por isso que as forças navais dos Estados Unidos permitiam que os petroleiros iranianos passassem por essa região. E os americanos meio que fechavam os olhos para o fato de que o Irã não apenas continuava a negociar, mas também aumentava seu comércio de petróleo durante o período da guerra. Vou repetir, Trump também retirou as sanções contra eles. Qualquer petróleo exportado da região agora pode ajudar a conter, ao menos em parte, a alta dos preços. E era nisso que se baseava o cálculo. A administração Trump, lembro, bloqueou a venda do petróleo iraniano desde que, em 2018, recusou o acordo nuclear iraniano. A decisão de Donald Trump de suspender as sanções contra o petróleo iraniano no mês passado, mais uma vez em meio à guerra, liberou uma quantidade considerável de petróleo. São 140 milhões de barris. Bem, isso segundo os dados oficiais. Segundo a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, isso basta para atender toda a demanda mundial de petróleo por cerca de 1 dia e meio. Repito, toda a demanda. Mas essa decisão do Trump teve o efeito oposto. O cancelamento das sanções permitiu que o Irã vendesse seu petróleo, que antes estava sob sanções, para financiar a guerra contra quem? Os Estados Unidos da América e seus aliados. E o Irã obtinha um lucro significativo com essas vendas, vendendo o petróleo com um prêmio de alguns dólares acima do preço do petróleo Brent. Sim, é assim que é a guerra. Ou seja, Trump começa a guerra, cria-se uma crise do petróleo e, para resolver pelo menos parcialmente essa crise, o que é que ele faz? Ele retira as sanções do adversário, algo inédito antes da guerra. Além disso, como vocês lembram, Trump tentou tão desesperadamente salvar a situação no mercado de petróleo que até removeu as sanções do petróleo russo. E aqui está um momento muito perigoso. A questão é que a suspensão temporária das sanções contra o petróleo russo expirou em 11 de abril, como todos vocês sabem. Mas até o momento atual, até o momento da gravação deste episódio, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos ainda não declarou se vai prorrogar ou não a suspensão das sanções sobre o petróleo russo. Porque Trump já comentou antes que, em princípio, eles nem pretendem restabelecer as sanções. Ele afirma: suspendemos as sanções ao petróleo russo transportado por mar, mas provavelmente não as restabeleceremos. No site do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos não há atualização no momento, mas o que se sabe por informações de bastidores é que Donald Trump e o ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent, concordaram em prorrogar a suspensão das sanções já no dia 9 de abril. A administração Trump costuma tomar esse tipo de decisão não por meio de grandes anúncios do presidente, mas através de atualizações técnicas das licenças gerais no site do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos discretamente. Isso permite evitar críticas desnecessárias de cumplicidade com o Kremlin, e geralmente só depois de alguns dias é que os jornalistas descobrem se foi prorrogado ou não.
Além disso, não podemos esquecer que essas licenças são renovadas em dias úteis. E hoje é domingo, além de ser Páscoa para os ortodoxos, então, muito provavelmente, essa licença será renovada na segunda-feira. E o mais importante, os traders e grandes importadores, por exemplo, na Índia, continuam suas operações de compra de petróleo russo, estando certos de que o sinal verde de Washington foi dado e que ele não será retirado tão cedo. E numa situação em que Trump pretende bloquear o fornecimento de petróleo iraniano, ele certamente vai prorrogar a suspensão das sanções contra a Rússia, só para tentar segurar um pouco o aumento dos preços. E hoje, 12 de abril, Trump garantiu que assim que a guerra acabar, os preços da gasolina vão voltar rapidamente ao nível de antes da guerra. Ele disse: "É assim mesmo." Isso é mentira, não vou me aprofundar, mas os economistas dirão que não é assim. Infelizmente, mesmo quando a guerra terminar, o Estreito de Hormuz for desbloqueado e assim por diante, ainda haverá um período bastante longo para a recuperação. Mas ao bloquear o Estreito de Hormuz, Trump corre o risco de aumentar ainda mais os preços do petróleo e do gás para maximizar a pressão sobre o Irã e conseguir o fim da guerra. E aqui quero recomendar que assistam ao meu episódio de ontem, onde eu disse imediatamente que as negociações entre os Estados Unidos e o Irã no Paquistão são apenas uma cobertura para uma operação militar ainda maior que está se desenrolando agora. E agora mesmo, Trump afirma que os Estados Unidos e outros países enviarão caça-minas para o Estreito de Hormuz para desminar as áreas minadas pelo Irã. Citação: "Nós temos caça-minas lá. Agora temos sistemas submarinos de caça-minas de alta tecnologia, os mais modernos e melhores. Mas também estamos adquirindo caça-minas mais tradicionais. E, pelo que entendi, o Reino Unido e alguns outros países europeus também estão enviando caça-minas para lá." Além disso, Trump garante que agora os países do Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Bahrein e assim por diante, estão, pode-se dizer, muito mais próximos. E agora eles simplesmente são obrigados a entrar na guerra, porque é do interesse deles desbloquear o estreito. Citação: "Oh, sim, o estado do Golfo Pérsico, pode-se dizer, está muito mais próximo, então talvez eles tenham que fazer isso. Mas, sabe, eles poderiam ter ficado de fora, mas o Irã cometeu um erro e começou a atacá-los com mísseis." Isso é uma dica interessante de que, muito provavelmente, estão acontecendo negociações para que, por exemplo, os Emirados ou a Arábia Saudita entrem na guerra contra o Irã, pelo menos para desbloquear o Estreito de Hormuz. Mas, o que também é importante, no momento da gravação deste episódio, de acordo com a empresa Vortex, que monitora navios, apenas 2 petroleiros vazios que estavam indo para o Estreito de Hormuz deram meia volta, depois que no domingo ficou sabido que as negociações entre os Estados Unidos e o Irã terminaram sem alcançar um acordo de paz de longo prazo, o que nos diz que até o momento o Estreito de Hormuz ainda permanece sob controle. Mas vamos ver o que Donald Trump vai fazer, porque, por exemplo, os democratas agora nos Estados Unidos da América, bem, para falar a verdade, não entendem a estratégia. Qual é a lógica? Qual é a ideia? Ou seja, o que vem depois, bem, ok, os Estados Unidos realmente podem bloquear o Estreito de Hormuz para todos de forma bastante rápida. O Irã não vai conseguir comercializar, mas quem sabe qual é a margem de resistência do Irã? E como abrir o estreito? Porque agora, na verdade, são 2 lados, e ambos bloqueiam o estreito. E como abri-lo? Essa é a questão que fica no ar. Por isso, vou deixar reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso financeiramente com qualquer doação ou assinatura paga pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.